E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo para vocês e dessa vez aqui a gente está com mais uma atualização do nosso querido Aether X2. Essa daqui é a futura atualização da Play Store que vai chegar aí nos próximos dias para todo mundo, que essa daqui é finalmente a versão 1.3 sendo implementada no recurso de beta. Como vocês sabem, a 1.3 estava aí apenas no release alpha dele, né, dentro do site do próprio Aether X2, e agora a versão 1.3 está chegando aos poucos para a maioria dos celulares e principalmente se você quiser, você já pode baixar vindo aqui no link da descrição, que lá vai ter o meu site junto com todos os arquivos que você vai necessitar para você instalar o seu Aether X2. Mas falando um pouquinho sobre essa atualização, a gente teve um incremento de 5 a 15% de performance geral dentro do seu celular. Então, o que era bom já no seu celular um pouquinho mais fraquinho, ou até mesmo no seu celular intermediário, acabou de ficar melhor, porque dependendo do jogo que você jogar, você vai ter de 5 a 15% a mais de FPS. Como vocês podem ver, o próprio autor, né, o Tauret, fez aqui os seus testes comparando a versão 1.2 com a versão 1.3 em diversos jogos e ele notou aí que alguns jogos tiveram aí ganhos de até 15% de FPS. E isso daqui é muito importante, até mesmo para celulares um pouquinho mais fraquinhos, que geralmente não rodam tão bem. Agora, na versão 1.3, a gente ainda vai ter mais performance para trabalhar. Caso você queira baixar atualmente a sua versão 1.3, como ela ainda não está disponível para todo mundo na Play Store, você pode simplesmente vir aqui no meu site na descrição, que já vai ter o APKzinho, junto aí com todos os outros arquivos para você estar baixando, ok? É claro que eu não vou poder estar deixando os jogos, porque seria pirataria, mas pelo menos tanto a BIOS, junto aqui também com o nosso APK do Aether X2 já vão estar disponíveis dentro do meu site. Basicamente, você só vai clicar aqui para você instalar essa versão. Caso você tenha a versão 1.2, ele só vai simplesmente atualizar e você não vai precisar fazer nenhuma nova configuração. Mas se é a primeira vez que você está fazendo as suas configurações no Aether, vem comigo que eu te explico passo a passo. Depois que a gente instalar o APK, você vai precisar descompactar os arquivos da BIOS. E aí ele vai gerar essa pastinha aqui para você, né? Como vocês podem ver, chamada de PS2 BIOS, onde a gente vai ter aqui pelo menos 4 BIOS diferentes. Deixe essa pastinha aqui dentro de outra pasta, que aí sim você vai colocar os seus jogos, ok? Porque infelizmente o Aether X2 não reconhece qualquer outra pasta que não seja uma criada por agora por você. Então cria uma pasta aí com algum nome específico, né? Como aqui eu criei a minha pastinha do PS2 e aqui foi onde eu coloquei os meus jogos e também a minha BIOS. Depois que você fez isso, você vai rapidamente até o seu Aether X2 e assim que ele abrir pela primeira vez, como vocês podem ver, ele vai te dar aqui uma telinha de bem-vindo, explicando tudo mais. E aí, galera, é só você ir clicando aqui no avançar e ir pedindo para fazer as suas configurações. Nessa primeira aba aqui, onde ele vai te pedir para configurar algumas coisas de gráficos, basicamente, se você tiver um celular com o Snapdragon 700 ou até mesmo o Snapdragon 800, você pode utilizar esses padrões ideais e seguros, que aí você não vai precisar configurar praticamente nada e os seus jogos vão rodar nativamente sem nenhuma configuração. Agora, se você tem um celular de 700 e da família 600, né, de Snapdragon, ou então mais abaixo que isso, eu recomendo você utilizar o padrões rápidos e inseguros, que aí ele vai tentar travar o seu quadro em 30 FPS para você ter uma sensação de fluidez um pouco melhor e, é claro, você conseguir jogar aí os seus títulos, mesmo que o seu celular seja um pouquinho mais fraquinho. Nessa guia de proporção de tela, você pode colocar ou no ampliar preencher a tela, ou então no widescreen 16:9, ou se você quiser ainda mais desempenho, jogar no padrão de 4:3, mas é claro, né, nem todo mundo gosta de jogar no 4:3, então você pode colocar aqui no widescreen 16:9, porém ele vai ter aí uma perca de performance dependendo de cada jogo que você quiser. Já que um pouquinho mais para baixo, a gente vai ter esse renderizador da GPU. Caso você tenha um Snapdragon 600, como eu tenho aqui no meu Redmi Note 7, né, um 660, eu recomendo você deixar apenas no OpenGL, porque se você colocar na Vulkan, alguns jogos podem bugar o gráfico e aí ele não vai ter o suporte completo. Agora, se você tiver um Snapdragon 700 ou Snapdragon 800, coloca na Vulkan que os seus jogos vão rodar muito melhores. E por último, mais ou menos importante, uma atualização que chegou aí na versão 1.2 e ele está trazendo de volta na 1.3, é claro, é a resolução interna, onde a gente vai ter aqui resoluções até a 8x, mas você vai poder colocar aqui até menos que 1x, justamente para celulares mais fraquinhos. Como aqui eu tô com o meu Redmi Note 7, eu recomendo você colocar no 0.75x, mas se você tiver um celular um pouquinho mais forte, como por exemplo um Poco X3 Pro com seu Snapdragon 860, você vai conseguir rodar jogos em até 2 vezes da resolução nativa. E tem certos jogos que são até mais leves que você vai conseguir até rodar em 4x ou então em 6x, como por exemplo é o caso do próprio Resident Evil.
Mas como a gente não está sonhando tão grande, a gente pode colocar na 0.75x para a gente rodar aqui no nosso Redmi Note 7. Depois disso, a gente vai vir aqui nessa guia dos avançados, vai vir aqui dentro da importar BIOS e a gente vai simplesmente selecionar aquela mesma pastinha onde a gente colocou os nossos jogos, que no meu caso está aqui dentro da minha memória interna. Vem aqui no seu guia de PS2 e aqui PS2 BIOS e a gente vai selecionando um arquivo de cada vez, ok? Como vocês podem ver, são 4 arquivos de BIOS e justamente para versões do PS2 diferentes, como aqui, por exemplo, a Europa 2.0, Europa 1.6, USA 1.6 e aqui a nossa Japan 1.0. Basicamente, vários jogos aí são travados regionalmente, então você vai ter que estar utilizando certas BIOS para cada um dos seus jogos, ok? Então, se você tiver um jogo americano, você coloca aqui USA 1.6. Se você tiver um jogo europeu, você coloca aqui na 1.6 ou então na 2.0. E se você tiver um jogo japonês, é claro, você coloca na BIOS japonesa. Mas a maioria vai ser aí americana, então você coloca aqui no USA 1.6. Na próxima configuração, agora é o diretório de jogos, onde você vai clicar nesse botãozinho de mais e vai selecionar a pasta do PS2, onde estão os seus jogos. Seleciona aqui em usar essa pasta, permitir, e aí galera, depois que você clicar em avançar, ele já vai finalizar a sua configuração e como vocês podem ver, já estamos aqui com os nossos jogos reconhecidos. Você ainda vai poder fazer algumas configuraçõezinhas a mais, né? Como por exemplo, mostrar o FPS dos seus jogos para você saber como que ele está rodando dentro do seu celular, apenas vindo na guia do geral e mostrando aqui o FPS, velocidade, resolução, entre várias outras coisas. Graças àquela configuração rápidas, né, você não precisa fazer literalmente muitas configurações aqui dentro do seu jogo, porque se você tiver um celular muito fraco, aí sim você vai conseguir rodar ele melhor apenas utilizando essas configurações rápidas e você não vai precisar mexer em nada da guia avançada para você quebrar o seu jogo. Lembrando que também você vai poder conectar um controlezinho Bluetooth ou então um controlezinho aí diretamente de cabo para você estar jogando dentro do seu Aether X2. E como aqui eu tenho o meu GameSir X2 Pro, como vocês podem ver, já está ligadinho aqui, a gente vai poder simplesmente vir aqui nessa guia de configurações, vem aqui na sua guia de configurações do controle e caso você queira ligar aqui um mapeamento automático, é só você vir aqui nessa porta 1. E aqui, galera, você já vai ter um mapeamento automático para você estar selecionando suas teclas. E aí é só você selecionar o controle, sendo via Bluetooth ou via cabo. E aí, como é via cabo, como vocês podem ver, ele já fez todo o setupzinho de configuração de controle. Se você quiser tirar as teclas, né, da sua tela, é só você vir aqui nas suas configurações iniciais e vir aqui e mudar essas configurações de tela sensível ao toque. Como vocês podem ver, você pode simplesmente vir aqui e esconder os botões automaticamente ao conectar o controle, e aí simplesmente toda vez que você conectar o seu controle na porta 1, simplesmente os seus jogos vão ser ocultos daquelas telas iniciais, ok? Depois que você já fez toda essa configuração, é só você partir para o seu jogo. Como por exemplo aqui, eu quero rodar o meu God of War e vocês vão ver que ele está rodando super bem dentro do meu Redmi Note 7. Enquanto a intro vai rolando aqui dentro do nosso Redmi Note 7, vamos começar aqui os trabalhos com o nosso Moto Edge X30, ok? Ou então um Edge 30 Pro, que tem aqui um Snapdragon 8 Gen 1 e tá rodando muito bem a maioria dos nossos jogos. Infelizmente o nosso Need for Speed Carbon, essa ISOzinha aqui que eu tenho, vai estar bugada, ok? Eu tentei jogar ela aqui, só que ela tá crashando toda hora. Pode ser por conta da própria beta, mas no geral, né galera, a maioria dos jogos estão funcionando numa boa e eu gosto muito de jogar o meu God of War 2, mas essa atualização também trouxe aqui um fix para as configurações do Black, ok? Então se a gente vier aqui e tentar jogar ele, como vocês podem ver, o céu do Black não tá mais Black. A gente tá finalmente conseguindo jogar o nosso jogo sem o céu totalmente escuro dentro do Black. E isso daqui é excepcional, principalmente porque até lá no nosso primeiro emulador, né, sendo o Damon PS2, ele tinha o céu preto. E agora, como vocês podem ver, o Aether X2 finalmente teve aqui a correção para o céu preto do Black. Então você vai poder jogar aqui tranquilamente seus jogos sem você ter que se preocupar com nada, ok? Como vocês podem ver, tá rodando aqui tranquilinho o nosso Black e você vai poder jogar tranquilinho o seu Black numa boa com o seu celular, ok? Inclusive, eu estou rodando ele aqui na resolução 2x, porque né, o nosso Moto Edge X30 tem uma performance um pouquinho maior do que o nosso Redmi Note 7. Então, como vocês podem ver, a gente está rodando aqui na Vulkan em 2,5x e tá muito bom de jogar, porque ele tá rodando ali nos seus 30 FPS cravadinhos.
E mesmo com várias explosões na tela e várias outras coisas acontecendo, você vai conseguir rodar tranquilamente sem você ter que se preocupar com nada, ok? Porque o jogo tá rodando muito bem, não só o Black, mas como aí vários outros jogos. O aumento de performance foi ultra perceptivo e a gente tá conseguindo jogar os nossos jogos muito mais de boas do que em qualquer outra versão. E aí, já voltando para o nosso Redmi Note 7, como vocês podem ver, o desempenho dele também não está nada mal. Apesar dele estar aqui utilizando a OpenGL, que não é tão rápida assim contra a Vulkan, como vocês podem ver, no nosso Redmi Note 7 a gente já consegue jogar o nosso God of War. Essa partezinha aqui é até uma parte um pouco difícil, né? Como vocês podem ver, tem vários NPCs pra gente estar batendo e, no geral, a gente ainda tá rodando ali por volta dos nossos 30, 29 FPS. Como eu disse, né? O God of War, ele é travado em 60 FPS, mas essa configuração rápida trava apenas em 30 para o nosso processador não sofrer tanto, entregando tantos quadros. E como vocês podem ver, o resultado é que o nosso jogatina fica muito boa. A gente vai conseguir jogar os nossos jogos tranquilamente de boas, sem você ter que se preocupar com muitas configurações dentro do seu Aether X2, como era antigamente. E até mesmo um dos jogos mais pesados da época do nosso PS2, que é aqui o nosso Shadow of the Colossus, está rodando tranquilamente dentro do nosso Redmi Note 7, que não tem nem um quarto da performance que a gente necessitaria para rodar esse emulador. Como vocês podem ver aqui nessa partezinha de fora, ele tá pegando ali por volta dos nossos 23 FPS, mas no geral, né, galera, é um resultado muito bem, até porque nas versões anteriores do nosso Aether X2, o máximo que ele conseguia pegar era de 16 a 3 FPS, e agora a gente tá conseguindo pegar uma máxima ali de 23 a 24 FPS. É claro que se movimentando um pouquinho mais com o nosso cavalo, o nosso FPS vai ficar um pouquinho pior, né, tá ali na casa dos nossos 22, 23, mas não mudou muito ainda a nossa jogabilidade. Então você vai ter aqui uma estabilidade bem melhor para você jogar nessa versão 1.3 do Aether X2. Eu espero que para você que está começando nesse mundo da emulação, esse vídeo tenha te ajudado pra caramba. E para você que tá aí há muito tempo já emulando o seu PS2 dentro do seu Aether X2, eu espero que também tenha ajudado a você saber que os jogos ganharam uma nova vida com essa nova atualização. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros. Comenta, compartilha, adicione os vídeos favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E é nóis, galera. Valeu e falou. Tchau, tchau.